Começando aqui mais um episódio do nosso quadro Leitura de Fazedor. Todos os dias a gente se encontra aqui para ler juntos o trecho de um livro. Acabamos de finalizar um livro juntos excelente sobre atendimento e como a Disney se tornou referência no atendimento no mundo inteiro. Inclusive eles fizeram escola. Perdeu? Vai lá no YouTube, tem reprises todos os dias, você confere o livro passado e os outros 3 que a gente leu juntos. Estamos começando agora nessa, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, quinta temporada da série Leitura de Fazedor, a leitura do livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. Ele é prêmio Nobel de Economia, tá? Ele não é pouca bosta. E vamos começar juntos. A descrição desse livro é uma obra-prima, de acordo com o Financial Times, né? É um livro espesso, uma leitura mais técnica, não tem muito a ver com o design e etc, que a gente está acostumado, mas nem só de design vive o designer, né? Você precisa ter outras aptidões, tá bom? Vamos começar pela introdução. Imagino que todo escritor tenha em mente um cenário em que os leitores de sua obra extraiam um bom proveito da leitura. No meu caso é o proverbial cantinho do café no escritório, onde as pessoas trocam opiniões e fofocam. Espero enriquecer o vocabulário que as pessoas usam quando conversam sobre os julgamentos e escolhas dos outros, as novas políticas da empresa ou as decisões de investimento de algum colega. Por que damos ouvidos a fofocas? Porque é muito mais fácil, além de ser muito mais prazeroso, identificar e classificar os erros dos outros do que reconhecer os nossos próprios erros. Questionar aquilo que acreditamos e o que queremos já é difícil quando tudo vai bem, e particularmente difícil quando mais precisamos fazê-lo. Mas podemos tirar proveito de opiniões fundamentadas. Muitos de nós antecipam espontaneamente como os amigos e colegas vão avaliar nossas escolhas. Portanto, a qualidade e o conteúdo desses julgamentos antecipados faz toda a diferença. A expectativa de fofoca inteligente é um motivo poderoso para a autocrítica séria, mais poderoso do que a resolução de ano novo, para melhorar as práticas, para melhorar as próprias tomadas de decisão no trabalho e na vida pessoal. Para fornecer bons diagnósticos, um médico precisa dominar uma ampla gama de classificações para as moléstias, cada uma das quais vincula uma ideia da doença e seus sintomas, possíveis antecedentes e causas, possíveis desdobramentos e consequências, e possíveis intervenções para curar ou tratar a doença. Aprender medicina consiste, em parte, em aprender a linguagem da medicina. Uma compreensão mais profunda de julgamentos e escolhas exige também um vocabulário mais rico do que o disponível na linguagem do dia a dia. A esperança para a fofoca fundamentada é que há distintos padrões nos erros cometidos pelas pessoas. Erros sistemáticos são conhecidos como vieses e se repetem de forma previsível em circunstâncias particulares. Quando um orador bem afeiçoado e confiante sobe no palco, por exemplo, você pode prever que o público julgará seus comentários de modo mais favorável do que ele fez por merecer. A disponibilidade de uma classificação diagnóstica para esse viés, o efeito halo, com H, né, torna mais fácil antecipar e reconhecer e compreender. Quando alguém lhe pergunta no que você está pensando, você normalmente consegue responder. Você acredita saber o que se passa em sua mente, o que muitas vezes consiste em um pensamento consciente, levando ordenadamente a outro. Mas esse não é o único modo como a mente funciona, e nem tampouco, de fato, o modo típico. A maioria das impressões e pensamentos surge em sua experiência consciente, sem que você saiba como foi parar lá. Você não consegue investigar o passo a passo como chegou à crença de que há uma luminária de mesa diante de você, ou como detectou um tom de irritação na voz da sua esposa ao telefone, ou como foi capaz de evitar uma ameaça na pista diante do seu carro
antes de perceber conscientemente sua existência. O trabalho mental que gera impressões, intuição e diversas decisões ocorre silenciosamente em nossa cabeça. Grande parte da discussão desse livro refere-se a vieses de intuição. Entretanto, o foco no erro não rebaixa a inteligência humana, assim como a atenção com doenças da literatura média não significa rejeitar a boa saúde. A maioria de nós é saudável a maior parte do tempo, e a maioria de nossos julgamentos e ações é apropriada na maior parte do tempo. Conforme determinamos o curso de nossas vidas, normalmente nos permitimos nos guiar por impressões e sentimentos, e a confiança que temos em nossas crenças e preferências intuitivas é justificada em geral. Mas nem sempre. Muitas vezes estamos confiantes mesmo quando estamos errados, e um observador objetivo tem maior probabilidade de detectar os nossos erros do que nós mesmos. De modo que isso é o que pretendo para o bate-papo do cafezinho no escritório. Aperfeiçoar a capacidade de identificar e compreender os erros de julgamentos e escolhas nos outros e, afinal, em nós mesmos, propiciando uma linguagem mais rica e mais precisa para discuti-lo. Pelo menos em alguns casos, um diagnóstico acurado pode sugerir uma intervenção para limitar o dano que o julgamento e escolhas ruins muitas vezes ocasionam. Deu para sentir que o livro é um pouquinho complexo, né? Ele está falando sobre escolhas intuitivas que a gente faz inconscientemente. Por exemplo, eu estou falando com você aqui, eu consigo pegar o meu café aqui, mas para fazer isso eu preciso acreditar que o meu café está ali, que eu vou conseguir segurar ele e beber sem derrubar. Assistir, ler a legenda, dirigir, passar a marcha e pisar na embreagem certinho, dar seta e conversar com a pessoa. Muitas coisas que a gente faz inconsciente, que a gente não sabe como faz, mas a gente simplesmente vai lá e faz. Tipo nas eleições. Origens. Esse livro apresenta meu atual entendimento sobre o julgamento e a tomada de decisões, que foi moldado pelas descobertas da última década no campo da psicologia. Contudo, as ideias centrais remontam ao olha que carro maneiro que tá passando, isso é um caminhão de bosta. Olha que maneiro. Muito legal, né? Bom, pessoal, vou aproveitar para falar para vocês que estão assistindo a live, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Se vocês quiserem apoiar esse projeto dessa live, como eu sempre falo, vocês podem me enviar algum desses presentes que tem aqui. Vocês podem curtir essa live, mandar para alguma pessoa que você acha que se interesse por esse assunto, ou ficar aqui comigo. Quem não me presenteia com presente, me presenteia com a presença, e isso é muito legal. Vamos continuar. Contudo, as ideias centrais remontam ao auspicioso dia de 1969, quando pedi a um colega que falasse como convidado em um seminário que eu conduzia no Departamento de Psicologia da Universidade Hebraica de Jerusalém. Amos era considerado uma estrela em ascensão no campo de estudo sobre tomada de decisão. Na verdade, em qualquer coisa que fizesse. Então, eu sabia que seria um encontro interessante. Muitas pessoas que conheciam Amos consideravam-no uma pessoa mais inteligente que eles já tinham visto. Ele era brilhante, fluente e carismático, era também abençoado com uma memória precisa para piadas e uma capacidade excepcional de usá-las como reforço em suas argumentações. Eu não gosto de gente assim. Gente que fica fazendo brincadeirinha toda hora, você fala qualquer coisa, a pessoa tira uma piada do nada e faz... Acho irritantíssimo. O que foi? Oswaldo, eu tô fazendo live, Oswaldo. Oswaldo, sai daqui, Oswaldo. Gente, o Oswaldo quer aparecer. Fala bom dia pra eles. Ei, pessoal, agora vai. Não havia um momento de tédio quando o Amos estava por perto. Ele tinha 32 anos e eu 35. Amos contou aos meus alunos sobre um programa de pesquisa em andamento na Universidade de Michigan,
cujo intuito era responder a seguinte questão: as pessoas são bons estatísticos intuitivos? Não entendi a pergunta, mas vamos lá. As pessoas são bons estatísticos intuitivos? Já sabíamos que as pessoas são bons gramáticos intuitivos. Com a idade de 4 anos, uma criança se ajusta sem esforço a regras gramaticais à medida que fala. Embora não tenha ideia de que essas regras existem, será que as pessoas têm uma percepção intuitiva similar para princípios básicos de estatística? Eu acho que não. Amos informou que a resposta era um sim com ressalvas. Fizemos um animado debate com o grupo e finalmente concluímos que um não com ressalvas era uma resposta melhor. Eu também acho. Porque assim, amor, o que é estatística? Estatística? É. Deixa eu ver como que eu explico o que é uma estatística. Vamos dizer assim, um parâmetro, uma previsão de quanto é. Viu? Tipo assim, ela usou outras palavras que significam outras coisas para falar o que uma palavra significa. E eu vou fazer a mesma coisa, se você me perguntar o que é estatística. Ah, é um tipo de levantamento, um censo comparativo com uma porcentagem total de uma coisa em relevância do que foi captado. Não tem uma definição exata, tipo, o que é maçã? Uma fruta. Né? Então eu acho que é meio errado falar que todo mundo é um ótimo estatístico. Amos e eu apreciamos a troca de ideias e concluímos que a estatística intuitiva era um tópico interessante e que seria divertido explorar juntos. Na sexta-feira seguinte, nos encontramos para almoçar no Café Rimon, ponto de encontro favorito de boêmios e professores de Jerusalém. E planejamos um estudo das intuições estatísticas entre pesquisadores sofisticados. Havíamos concluído no seminário com um grupo de estudos que nossas próprias intuições eram deficientes. A despeito de anos ensinando e utilizando estatísticas, não tínhamos desenvolvido o senso intuitivo da confiabilidade de resultados estatísticos observados em pequenas amostras. Nossos julgamentos subjetivos eram tendenciosos. Mostrávamos uma predisposição excessiva em acreditar em resultados de pesquisa baseados em evidência inadequada e inclinados a coligir pouquíssimas observações em nossas pesquisas. O objetivo do nosso estudo era examinar se outros pesquisadores sofriam do mesmo mal. Preparamos um levantamento que incluía cenários realistas de questões estatísticas surgidas em pesquisas. Amos coligiu as relações de um grupo de especialistas participando de uma reunião da Sociedade de Psicologia Matemática, incluindo os autores de 2 livros didáticos de estatística. Como esperado, descobrimos que nossos colegas especialistas, como nós, exageravam enormemente a probabilidade de que o resultado original de um experimento seria produzido com êxito, mesmo para uma amostra pequena. Também fornecemos aconselhamento muito fraco a uma aluna de graduação fictícia quanto ao número de observações que ela deveria colher. Mesmo estatísticos não eram bons estatísticos intuitivos. Enquanto redigíamos o artigo que relatava esses resultados, Amos e eu descobrimos que gostamos de trabalhar juntos. Amos era sempre muito divertido e em sua presença eu também me tornava uma pessoa divertida, de modo que passávamos horas de trabalho sério em um estado contínuo de bom humor. O prazer que encontramos em trabalhar junto nos tornava excepcionalmente pacientes e é muito mais fácil dar duro para buscar a perfeição quando você nunca fica entediado. Talvez o mais importante, deixamos nossas armaduras críticas do lado de fora. Tanto Amos quanto eu éramos pessoas críticas e dadas à discussão. Ele até mais do que eu. Mas durante os anos de nossa colaboração, nenhum de nós nos rejeitou de imediato, nada do que o outro disse. Na verdade, uma das maiores alegrias que conheci nessa colaboração foi que Amos frequentemente enxergava o sentido de minhas ideias vagas com muito mais clareza do que eu. Amos era o pensador mais lógico,
com uma orientação para a teoria e um senso de direção infalível. Eu era mais intuitivo e enraizado na psicologia da percepção, da qual tomamos emprestadas muitas ideias. Éramos suficientemente parecidos para compreender um ao outro com facilidade e suficientemente diferentes para surpreender um ao outro. Desenvolvemos uma rotina em que passávamos grande parte do nosso dia trabalhando juntos, muitas vezes em longas caminhadas. Durante os 14 anos seguintes, nossa colaboração foi o foco de nossas vidas e o trabalho que realizamos juntos durante esses anos foi o melhor que qualquer um de nós jamais fez. Adotamos rapidamente uma prática que mantivemos por muitos anos. Nossa pesquisa era uma conversa na qual inventávamos perguntas e examinávamos conjuntamente nossas respostas intuitivas. Cada pergunta era um pequeno experimento e empreendíamos inúmeros experimentos num único dia. Nós não estávamos procurando a sério uma resposta correta para perguntas estatísticas que propunhamos. Nosso objetivo era identificar e analisar as respostas intuitivas. A primeira que viesse à mente de um e de outro. Aquele que nos sentíamos tentados a dar, mesmo quando sabíamos estar errados. Acreditávamos, corretamente, como viríamos, que qualquer intuição que ambos compartilhássemos seria partilhada também por muitas outras pessoas e que seria fácil demonstrar seus efeitos nos julgamentos. A certa altura descobrimos para o nosso imenso deleite que tínhamos ideias tolas, idênticas, acerca de futuras profissões de diversas crianças muito pequenas que ambos conhecíamos. Podíamos identificar o advogado argumentando de 3 anos de idade, o professor nerd, a psicoterapeuta, compreensiva e levemente intrusiva. Claro que essas previsões eram absurdas, mas mesmo assim nós a achávamos atraentes. Também estava claro que nossas intuições eram governadas pela semelhança de cada criança com o estereótipo cultural de uma profissão. O exercício nos ajudou com uma teoria que estávamos começando a desenvolver na época, sobre o papel da semelhança em previsões. Tem criança que parece. A senhora fala, esse guri tem um jeitinho. Depois testamos e aperfeiçoamos essa teoria em dezenas de experimentos, como no exemplo seguinte. Ao considerar a pergunta abaixo, por favor, suponha que Steve foi escolhido ao acaso de uma amostra representativa. Um indivíduo foi descrito por outro como segue. Steve é muito tímido e retraído, invariavelmente prestativo, mas com um pouco de interesse nas pessoas ou no mundo real. Mas com pouco interesse nas pessoas ou no mundo real. De índole dócil e organizada, tem necessidade de ordem e estrutura, e uma paixão pelo detalhe. A maior probabilidade de Steve ser um bibliotecário ou fazendeiro? Aí eu acho meio elas por elas, porque assim, um fazendeiro, ele é na dele. Ele fica lá cuidando, tal, do gado. Raramente ele conversa com outras pessoas. Já o bibliotecário também. E aí o bibliotecário interage com pessoas que falam com ele. E o fazendeiro também. Então eu acho que é meio ambíguo isso aqui. Seria tipo assim, é mais fácil de ser um bibliotecário ou um DJ? Aí você conseguiria. A semelhança da personalidade de Steve com a de um bibliotecário estereotipado vem à mente de qualquer um na mesma hora. Eu não considerei isso não. Mas considerações estatísticas igualmente relevantes quase sempre são ignoradas. Ocorreu a você que há mais de 20 fazendeiros, homens para cada bibliotecário nos Estados Unidos? Como a desproporção é tão grande, é quase uma certeza que mais índoles dóceis e organizadas serão encontradas dirigindo tratores do que sentadas atrás de um balcão de informações das bibliotecas. Né? Foi o que eu falei. Porque assim, um bibliotecário fala com pessoas o tempo todo. Né? Alguém entra lá, oi, você tem um livro aí do Mahatma Gandhi, você tem um livro do Obama e tal, e ele tem que falar, que livro você recomenda para quem está fazendo tal coisa? Já um fazendeiro não, é ele e o trampo, é ele e a lida, né? Então,
Eu não fiquei tão chocado com essa... Entretanto, descobrimos que os participantes de nossos experimentos entrou uma abelha. Tem uma abelha. Ali é a abelha. Meu cachorro, ele pula e pega qualquer coisa que se mova perto da cabeça dele. Então eu tenho medo quando entra abelha. Entretanto, descobrimos que os participantes estatísticos relevantes e se apoiavam exclusivamente na semelhança. Sugerimos que usavam a semelhança como uma heurística simplificadora, a grosso modo uma regra de bolso, para fazer julgamento difícil. A confiança na heurística provocava vieses previsíveis, os erros sistemáticos nas previsões deles. Em outras ocasiões, Amos e eu nos perguntamos sobre as taxas de divórcio entre professores de nossa universidade. Observamos que a pergunta disparou uma busca em nossa memória por professores divorciados que conhecíamos ou dos quais tínhamos ouvido falar, e que avaliaríamos o tamanho da categoria pela facilidade com que os exemplos nos vinham à mente. Chamamos essa confiança na facilidade de puxar da memória de heurística da disponibilidade de Availability Heuristic. Mais termos em inglês para você. Em uma de nossos estudos, pedimos aos participantes que respondessem uma simples pergunta sobre palavras, num texto típico em inglês. Considere a letra K. É mais provável que o K apareça como a primeira letra em uma palavra ou como a terceira letra em uma palavra? Aí varia muito, porque em inglês tem muito mais palavras com a letra K, né? Por exemplo, freak é com K, shock é com K, né? Make é com K, palavrão lá é com K. Então, né? Bom, vocês querem saber o que acontece depois? Vocês querem saber o que acontece depois? Então vocês estejam aqui amanhã para a continuação do nosso quadro Leitura de Fazedor. Estamos lendo nesta temporada o livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, né? É um livro interessantíssimo, ao que ele já se mostrou aqui logo de cara. Essas são as primeiras linhas. A gente já se fez umas 14 perguntas. E como eu aprendi na minha mentoria, eu estou fazendo a mentoria do Fernando Seabra, as perguntas certas mudam a porra toda. Então eu acredito que esse livro vai deixar a gente um pouquinho mais questionador e um pouquinho mais interessado pelas coisas que a gente faz. E isso é incrível, tá bom? Estamos ficando mais inteligentes juntos. Estou trazendo cultura para vocês. Enquanto eu aprendo, vocês aprendem comigo e a gente fica cada vez mais foda, saca? Então, pessoal, espero vocês aqui amanhã, tá? Eu vou postar a reprise dessa live no nosso canal do YouTube. É só você acessar lá, digita Store Labs ou Gustavo Aron. Você vai ver um cara muito bonito de camisa roxa e aí você pode entrar que só tem conteúdo top, tá bom? Espero vocês lá. Como eu sempre falo, agora é só você colocar em prática o que você aprendeu nesse vídeo. Vai pra cima e um beijo lá naquele lugar. Fiquem com Deus e até amanhã.